Olá, bom dia para todos, na paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo no quarto livro da Bíblia, livro de Números, no capítulo 11. Números, capítulo 11, e nós faremos a leitura do verso 10 ao 15. Amém? Acharam? Números 11, 10. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. E disse Moisés ao Senhor: por que me fizeste mal a teu servo? E por que não achei favor nos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei-o eu à luz para que me digas: leva-o ao seu colo, como a ama leva a criança que mama, à terra que sob juramento prometeste a seus pais? Donde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dai-nos carne que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me trata, mata-me de uma vez, eu te peço. Se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Vamos orar. Querido Deus e Pai, graças por mais esta oportunidade santa e maravilhosa de meditarmos na palavra do Senhor. Tudo o que fizermos e falarmos aqui, seja para a maior honra e glória do teu santo e poderoso nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Digam graças a Deus. Porventura você, alguma vez, já chegou no limite das suas forças, a ponto de pedir a morte para Deus? Será que é certo a gente pedir a morte para Deus? Em Lucas, no capítulo 20, no verso 38, o Senhor Jesus nos diz que Deus é o Deus dos vivos e não dos mortos. O suicídio nós sabemos que é assassinato, mas e pedir a morte para Deus, será que isso é certo? Quem sabe Deus está me colocando nesse momento diante de pessoas que, em algum momento de suas vidas, chegaram ao limite de suas forças e pediram a morte para Deus, mas se arrependeram e pediram perdão a Deus, mas que continuam carregando um sentimento de culpa por essa atitude. Então, eu quero dizer para você que você não foi a primeira pessoa a fazer isso, e nem será a última. Quero dizer que Deus entende você, que Deus ama você, e ainda bem que Deus não atende todas as nossas orações. Ainda bem. Se Deus atendesse todas as nossas orações, nós estaríamos perdidos. Tem muitas coisas que nós pedimos a Deus em oração, e Deus olha para nós e diz: filho, filha, você não sabe o que está pedindo. Lá em Provérbios, no capítulo 14, no verso 12, a Bíblia diz assim:
há caminhos que para o ser humano parecem ser as melhores opções da vida, mas ao final conduzem à morte. E Deus tem um propósito tanto na vida de seus filhos, quanto na morte de seus filhos também. Então não cabe a nós decidir. E a nossa visão é muito limitada para enxergarmos os propósitos de Deus, para enxergarmos o que Ele está fazendo de nós através dos nossos sofrimentos. A nossa visão é muito pequena. Aqui está uma oração de Moisés, uma oração muito estranha à primeira vista. Moisés, um homem que foi usadíssimo por Deus, mas que teve seus momentos de crise. E, em determinado momento, chegou a perder a vontade de viver. Qual é a lição que nós tiramos aqui? A lição é que, se uma pessoa de tanta fé, como Moisés, teve o seu momento de crise a ponto de perder a vontade de viver, isso significa que ninguém está imune. Nós também estamos propensos a essas coisas. Agora, é uma oração estranha porque estamos falando de Moisés, o grande libertador de Israel, um homem cheio de habilidades políticas, um historiador, poeta, moralista, um homem legislador em Israel, um homem cuja história ocupa 4 livros da Bíblia. A história de Moisés ocupa o livro de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. 4 livros da Bíblia contêm a história de Moisés, um homem que tem a fama de ter sido um dos maiores de fé em Deus de todas as épocas, depois de Jesus Cristo. E ele faz esta oração, pedindo a Deus para morrer. Um homem de tanta fé, um personagem tão maravilhoso da Bíblia, mas que também viveu seus momentos de estresse, de ansiedade, de angústia, de crise, de desânimo, de depressão. Qual é o segredo para sair de tudo isso? O segredo é abrir o coração para Deus. O segredo é confessar a Deus, abrir o coração e extirpar todo o veneno de dentro de nós. Drenar todo o veneno e jogar fora. Diga: Senhor, me ajude. Olha que oração que ele faz. Senhor, por que fizeste todo esse mal a mim, teu servo, Senhor? Por que eu não achei favor aos teus olhos? Que carga pesada é essa que o Senhor colocou sobre mim? Por acaso fui eu quem gerou todo esse povo? De onde vou arranjar carne para todo mundo? Carne para todo esse povo? Eu sozinho? Senhor, está pesado demais para mim. E se é desse jeito que o Senhor me trata, então, por favor, mata-me. Mata-me de uma vez. Ainda bem que Deus não responde
todas as nossas orações. Mas talvez eu venha surpreender vocês nesse momento. Devo dizer que este é o retrato de muitos cristãos atualmente. Infelizmente, esta é a realidade de muitos cristãos hoje, precisando de um renovo de Deus. Qual é o meu intuito ao trazer essa palavra nesta manhã? Apenas trazer uma palavra de consolo para o teu coração? Para uma eventual situação? Não, eu gostaria de, em primeiro lugar, lembrar você de algo que você já sabe. É que há um Deus que está no controle dos momentos mais difíceis da nossa vida. Há um Deus no comando e no controle de todos os momentos e, inclusive, e principalmente daqueles momentos mais difíceis da nossa vida. Eu creio, a palavra de Deus tem o poder de afetar a todos. Eu creio que Deus faz, que Deus opera através da sua palavra. Eu gostaria de que Deus fizesse a mim e a você nesta manhã crescer um pouco mais, firmarmos um pouco mais na fé. O intuito é esse. E nós concluímos então que quando nós estamos em crise, nós não conseguimos enxergar nada ao nosso redor. Quando você está em crise, você não consegue enxergar nada, porque você está focado naquela crise. Isso impede a gente de ver as bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus não param, elas são contínuas sobre nós. Mas no momento da crise, nós não conseguimos enxergar as bênçãos, porque estamos focados na crise. Diga misericórdia. Quero pensar em um outro personagem bíblico maravilhoso, Elias. E quero ler para você uma oração desse profeta maravilhoso. Elias, em 1 Reis, no capítulo 19, no verso 3 e 4, ele ora desta maneira: Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar a sua vida, se foi, chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, veio, se assentou debaixo de um zimbro, um arbusto do deserto, e pediu para si a morte. Agora, note as palavras da oração de Elias: Basta, Senhor, toma agora a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Veja, ele está em crise, ele está cheio de medo, ele está fugindo para o deserto com seu auxiliar, mas ele deixa o seu auxiliar em Berseba e vai sozinho ao deserto para abrir o coração para Deus, sozinho. Esse é o segredo. Quando nós guardamos o veneno que está dentro de nós, a gente vai morrendo aos poucos. Mas quando abrimos nosso coração a Deus e confessamos, e extirpamos aquele veneno, Deus então nos restaura, Deus nos renova, Deus nos cura. O profeta Elias dizendo para Deus: Senhor, agora basta, chega,
toma agora a minha vida, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Um homem crente em Deus, um profeta de Deus, que logo depois de ter presenciado uma grande manifestação do poder de Deus na vida dele, e que manifestação de Deus foi essa? Foi quando ele sozinho enfrentou e matou 450 profetas de Baal, um falso deus cananeu. Ele sozinho derrotou os 450 profetas de Baal, mas ao ser ameaçado de morte por Jezabel, uma mulher maligna que perseguia os profetas de Deus, que matava os profetas de Deus, ele fugiu para o deserto, deitou debaixo de um arbusto e pediu a morte para Deus. Chega, Senhor, toma a minha alma, basta. Quero ainda lembrar um outro personagem bíblico maravilhoso, que foi Jonas. Ouça bem as palavras de Jonas no capítulo 4 do seu livro, do verso 3 ao verso 4. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Veja como Deus não responde todas as nossas orações. Jonas, é razoável essa tua ira? Faz sentido? Você tá nervoso por quê? Você está bravo por quê? Em outras palavras, peço-te, pois, ao Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Jonas, um dia, orou a Deus pela cidade de Nínive. E em resposta de Deus à sua oração, toda a cidade de Nínive se converteu. Ele gerou o maior avivamento que já aconteceu em toda a história. Uma cidade com 120 mil habitantes se converteu. Mas Deus, sempre bondoso e maravilhoso, compreendeu o momento de crise de Jonas, porque ele também teve seu momento de esgotamento, seu momento de crise, de ansiedade, de estresse, de desespero. Ele também teve seu momento de depressão, e o seu momento então de chegar a ponto de perder a vontade de viver e orar a Deus e pedir a Deus que tirasse a vida dele. Quero lembrar ainda um outro personagem bíblico maravilhoso, que é Jeremias. E quero ler para você as palavras desse profeta, Jeremias, no capítulo 20, do verso 14 ao 18. Maldito o dia em que eu nasci. Esse já começou amaldiçoando o dia do seu nascimento. Maldito o dia em que eu nasci. Não seja bendito o dia em que não seja bendito o dia em que me deu à luz a minha mãe. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente. Ele amaldiçoou também a pessoa que deu a notícia ao pai dele, de que havia nascido um filho, e o pai dele havia se alegrado com isso. E ele continua: seja esse homem como as cidades que o Senhor, sem ter compaixão, destruiu.
Ouça ele clamor pela manhã e ao meio-dia alarido. Por que não me matou Deus no ventre materno? Esse já desejou nem ter nascido. Por que Deus não me matou quando eu ainda estava no ventre? Por que minha mãe não foi minha sepultura? Por que minha mãe não permaneceu grávida perpetuamente? Por que saí do ventre materno tão somente para ver trabalho e tristeza e para que se consumam de vergonha os meus dias? Esse é o estado de alguém que está em profundo desespero, profunda agonia, crise, depressão, amaldiçoando o próprio nascimento. E, queridos, eu creio que se o Espírito Santo de Deus permitiu que fosse preservado esses registros do desespero desses grandes profetas de Deus, eu creio que algo Deus tem para nós aqui. Algo Deus quer nos ensinar. Nada está na Bíblia por acaso. Deus não jogou palavras na Bíblia aleatoriamente. Em tudo Deus tem um plano e um propósito. Diga glória a Deus. Agora, finalmente eu quero falar de mais um personagem, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, que é tido como modelo de firmeza de fé em Deus. Apóstolo Paulo, que é tido como admirado, como modelo de alguém perseverante em Deus, mas que um dia também teve o seu momento de crise, de depressão, de desespero. Está registrado na segunda carta dele, de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1 e no verso 8, quando ele diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. A ponto de desesperarmos até da própria vida. E o apóstolo Paulo sabia muito bem que Deus é fiel, porquanto ele mesmo escreveu em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10 e no verso 13, que Deus é fiel e jamais permitirá que sejamos tentados ou provados além das nossas forças, além da nossa capacidade de suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação e com a provação, Deus provê para nós o livramento. Mas aqui ele está num estado tão terrível de crise, que ele chega a dizer que sofreu uma tribulação tão grande, que foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Alguém poderia perguntar, mas qual foi o segredo para esses homens de Deus, para esses profetas de Deus, superarem as crises? O que é que eles fizeram? Amado, o segredo é arrependimento, oração, choro na presença de Deus, jejum, clamor. A oração é tudo. Arrependimento, oração, jejum, clamor, choro na presença de Deus. O Senhor Deus então atendeu a cada um deles. O Senhor Deus falou a cada coração. Cada um recebeu então a força de Deus. E todos eles foram reerguidos
para a glória do Senhor Jesus. A nossa salvação é de graça, pela graça sois salvos, mas as bênçãos têm um preço. As bênçãos demandam de um esforço nosso. É aqui que muita gente se atrapalha. É aqui que muitos se enroscam, porque não querem fazer um esforço. A parte de Deus, o que Deus tem que fazer, Deus faz. Mas a parte que o homem tem que fazer, Deus não faz. Somos nós que temos que fazer. Diga: Senhor, me ajude. E o mesmo que Deus fez com todos esses homens de Deus, com Moisés, com Elias, com Jonas, com Jeremias, com Paulo, a mesma coisa que Deus fez com esses homens, Deus quer fazer com você também. Amém? O segredo é esse, é abrir o coração para Deus. É jogar o veneno, tirar o veneno de dentro para fora. E pedir esse renovo de Deus. Alguém poderia me perguntar: pastor, mas e quando Deus não responde? E quando Deus não fala? Porque há momentos da nossa vida em que parece que Deus cruza os braços. Há momentos em que parece que Deus não responde. Bom, então eu preciso compartilhar com você a oração mais tremenda, a oração mais terrível não respondida por Deus. A oração do seu próprio filho, Jesus, em que Deus não respondeu. Estou falando do Evangelho de Mateus, no capítulo 27. Abra comigo, por favor, Mateus 27, do verso 45 ao verso 50. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Essa é a oração mais terrível não respondida por Deus. A oração mais chocante, mais angustiante, e que o céu fez silêncio, em que Deus não respondeu. A oração mais chocante de toda a história da humanidade. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Jesus estava dizendo: meu Deus, por que me desamparaste? E o Pai fez silêncio. Pensa em uma coisa que nos deixa desconcertado, é sentir o silêncio do céu. Pensa numa coisa que nos deixa desanimado, é quando o céu se fecha, é quando Deus
não responde. Se nós oramos e não recebemos uma resposta de Deus, ficamos tristes. Se nós oramos e não sentimos a paz quando oramos, ficamos desconcertados. Se nós não oramos e não ouvimos uma palavra de Deus, uma palavra de consolo, uma palavra de solução, então vem sobre nós uma ansiedade que nos consome. Vem uma solidão que nos massacra. Ao olharmos para a Bíblia, nós veremos que muitos homens e mulheres de Deus tiveram também seus momentos de ansiedade, de crise, de tristeza, de angústia, de desânimo, de depressão. E alguns deles, em alguns casos, a depressão alcançou uma proporção tão grande que chegaram a perder a vontade de viver. Esses nobres personagens bíblicos tiveram crises tão fortes a ponto de desanimarem da própria vida e desejarem a morte. Ainda bem que Deus não responde todas as nossas orações. Quando seu Filho amado clamou na cruz do Calvário, agonizando, morrendo pelos nossos pecados, ergueu a voz e clamou ao Pai, mas o Pai se calou, o céu fez silêncio, porque naquele momento o Pai não estava presente, o Filho estava só, agonizando, sozinho na cruz, porque o meu pecado e o teu pecado estava sobre ele, e o Pai não pode compactuar com o pecado. O Pai é tão santo, o Pai não pode ver o pecado. Quantas vezes nós ainda machucamos o coração do Pai com os nossos pecados? Quantas vezes ainda ofendemos o Pai com os nossos pecados? Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude. Ninguém sofreu mais do que o Senhor Jesus. Ninguém teve momentos de crises tão fortes, ansiedade, desespero, do que o Senhor Jesus naquele momento em que está entregando o seu Espírito em favor de mim, em favor de você, para salvar a humanidade. Que Deus nos dê graça, que Deus nos cure, que Deus nos liberte, que Deus nos fortaleça a cada manhã, em nome de Jesus. Amém. Eu te convido a um momento de oração nesta hora. Curve sua fronte, fale com Deus. Querido Deus, querido Pai, graças te damos por nos haveres criado conforme a tua imagem e semelhança. Agradecemos-te, ó Deus, reconhecendo que o Senhor nos deu uma vontade livre para que possamos agir de acordo com os teus propósitos, Senhor. Obrigado, Deus, porque somos livres para praticar o bem e seguirmos a verdade. Jesus, tu és a verdade, tu és o caminho, tu és a vida. E nesse momento, Senhor, nós abrimos nosso coração a Ti, confessamos os nossos pecados e Te pedimos, ó Pai, no nome de Jesus, remove de nós todo o veneno que nos fere, que nos machuca, que tenta nos destruir. Pai, no nome de Jesus,
Tu és a nossa luz. O Senhor derrama luz nas nossas trevas. O Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. Venha em nosso socorro nesta hora, por favor, ó Pai, removendo todas as trevas. Pai, no nome de Jesus, abrimos mão da nossa liberdade de escolha e decidimos seguir o Teu caminho, e decidimos fazer a Tua vontade, porque aprendemos e entendemos que ela é boa, perfeita e agradável. Entendemos, Senhor, que os Teus propósitos são mais elevados do que os nossos propósitos. Os Teus propósitos são santos, os Teus propósitos são puros, são perfeitos e são eternos. O Senhor nos dá a livre escolha de fazermos propósitos também. A Tua palavra diz que o coração do homem pode traçar planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Pai, então nós nos inclinamos e nós decidimos a obedecer os Teus propósitos, Senhor. Inclinamos nosso coração nesta manhã, renunciamos, Senhor, nossos próprios caminhos, renunciamos, Senhor, nossos próprios planos, nos submetemos, ó Deus, aos Teus planos, reconhecemos-Te, ó Deus, como nosso único Senhor e Salvador pessoal e dono das nossas vidas. Por isso, Pai, no nome de Jesus, Te dizemos agora, como Jesus disse no passado: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Obrigado, do meu Pai que me enviou a realizar a sua obra. Deus, eis-nos aqui nesta manhã. Deus, eu oro por cada irmão, aonde este vídeo chegar, onde essa oração chegar, eu peço, Pai, no nome de Jesus, todo veneno seja extirpado do coração. Inunda, Deus, com Tua paz nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Que haja quebrantamento, que haja oração, que haja confissão, que haja um abrir do coração. E sabemos que o Senhor não rejeita um coração contrito e humilhado. Por isso, Deus, nós já Te agradecemos, porque Tu sempre ouves a nossa oração. Muito obrigado, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos agora louvar ao Senhor de forma muito voluntária, com alegria, através dos nossos dízimos e ofertas, porque isso também é graça de Deus, o fato de nós podermos ofertar na casa do Senhor e dizimar. Muito obrigado, Pai. Eu oro por cada dizimista fiel, por cada ofertante fiel, pedindo a Deus a recompensa, o galardão do Senhor. Pai, porque nós compreendemos que tudo aquilo que somos e que temos vem do Senhor e volta para o Senhor. Nada é nosso, nu saímos do ventre de nossa mãe e nu voltaremos para o Senhor. Então, Pai, no nome de Jesus, eu consagro cada dízimo, cada oferta dos Teus filhos nesta hora. Eu os abençoo, Deus, com paz, em nome de Jesus, por esse ato de amor, ó Deus. E Te pedimos, ó Pai, no nome de Jesus, não nos deixe faltar nada. O Senhor é fiel e maravilhoso, e não deixará faltar nada. Deus, uma geração vai e outra geração vem, mas o mundo continua o mesmo, a terra continua a mesma. Temos apenas uma vida, e essa vida aqui logo passará. E somente aquilo que fizermos por Jesus durará para a eternidade. Recebe o louvor, recebe a adoração e a gratidão do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Digam graças a Deus. A graça do Senhor Jesus e o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu trabalho, hoje e sempre. Amém. Digam graças a Deus. Amém.